Uma banana quase destrói uma família. O que será? Gente, a Juju, quando fez a pauta, ela falou assim: olha, eu fiz uma pauta escrito banana lá, parece ruim, mas é boa. E aqui tá na pauta escrita assim: ó, a blogueira briga com a mãe porque ela deu uma banana para o neto. Aí eu falei: Deus, o que aconteceu? Por quê? Uma alimentação pode terminar em agressão. Já se inscreveu nesse canal? Não? Tô esperando então. Foi? Tá. Esse vídeo é da Mamãe Suprema. Escrito: não é sobre a banana, não é sobre os 20 centavos, tá? Gente, Vamos entender o que aconteceu. O que rolou. um ódio tão grande. Tão grande. Porque o Dani faz 7 meses amanhã, né? E eu ainda não... Ai, filho, eu ainda não comecei a introdução alimentar dele, porque ele nasceu prematuro. E pra introdução alimentar, pelo menos o meu pediatra, eles contam com a idade corrigida. E aí eu tava me preparando, pesquisando, estudando sobre como que ia fazer, até porque ele não senta ainda, né? E eu deixei ele com a minha mãe hoje, eu fui no shopping. Tipo, coisa de 3 horinhas. Quando eu cheguei, ela simplesmente disse pra mim que deu banana pra ele. E assim, eu surtei, né? Acho que eu só não agredi ela porque ela era minha mãe. Porque assim, tipo, ela não entendeu, a minha irmã não entendeu, mas era um momento que eu queria presenciar, sabe? Tipo, era uma coisa que eu queria viver. E tipo, não vai ser mais a mesma coisa quando eu der banana pra ele, porque ele já provou, entendeu? Tipo, sei lá, não sei se eu tô louca da cabeça também, ou se é os hormônios, sei lá, mas eu fiquei muito chateada. Muito, muito, muito chateada. Fiquei muito triste. Gente, ok, agora eu entendi. Eu tô do lado da mãe. Tão grande. Eu tô vendo os comentários aqui da galera, ó. Por que mães de meninos são tão insuportáveis? Aí a outra botou: mãe de primeira viagem são tão chatas. Amiga, fica assim não, ainda tem maçã, pera, uva, laranja, morango. Mulher, a minha mãe provavelmente morreu de câncer e tudo que eu queria era ela dando uma banana para meus filhos. Meu Deus, que frescura. Aí o povo botando assim: acho que só não agredi ela porque ela era minha mãe. Ô, gente, vocês são idiotas, gente? É só pra entender assim o assunto. As pessoas são muito escrotas com mãe, gente. É muito surreal isso. É muito surreal. E o que mais tem é familiar que se acha no direito de passar por cima da autoridade dos pais da criança. Uma criança que nasce prematura, que a mãe tá tendo todo o cuidado pra a criança ter a introdução alimentar quando ela puder e quando o médico liberar. Ela deixa... isso porque, assim... Ela foi no shopping e deixou com a avó, né? E aí eu já tenho certeza que vai ter gente falando assim: ué, mas foi no shopping? Eu nem li muitos comentários, mas com certeza vai ter um comentário desse, né? Ué, mas foi no shopping, como se a porra da mãe tivesse que viver 24 horas grudada na criança, como se ela não tivesse o direito minimamente de conseguir um segundo sair sem a criança, né? A criança podia ter passado mal. E outra, não é direito. Cara, eu fico muito puta. E não é só com coisa de criança, não. Eu fico muito puta com gente que sabe que não é pra fazer uma coisa, que sabe e faz questão de desrespeitar porque acha uma bobeira. Se você acha uma bobeira, foda-se. Não faz pra você. Agora, quando é pro outro, você tem que dar o direito do outro de achar o que ele quer sobre a vida dele e sobre filho, né? Ainda mais uma criança. É meio bizarro a galera falar: ai, mãe de primeira viagem é muito chato. Sim, amor, você que é a burra velha que já teve 15 filhos, já deve estar achando um saco, qualquer coisa foda-se. Agora, não é todo mundo que é você. Sabe? E talvez você lá no teu primeiro filho, pode ser que você seja chata também, né? Ah, porque mãe de menino, mãe de não sei o que, mona, a criança podia ter passado mal. Eu acho muito desrespeitoso, cara. Você confiar uma pessoa... A mãe já tem uma puta dificuldade de ter uma rede de apoio, de ter gente que ajude.
Aí vai lá e deixa a pessoa que ela ajuda, que supostamente é a mãe dela, que deveria estar respeitando minimamente a escolha dela, vai lá e faz uma coisa no momento onde. Porque não fez isso na frente da mãe. Esperou a mãe sair pra sacanear e dar o negócio sabendo que não pode. Sinistro. Sinistro. O próximo vídeo. Família tira sarro da situação. Puta que pariu. Sabem o que aconteceu? Tia Suprema. Vou me irritar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A minha irmã deixou a criança aqui em casa com a minha mãe e com o meu pai, porque a gente foi no shopping. A gente chegou do shopping, sabe o que minha mãe tinha feito? Dado comida pra criança que vai fazer 7 meses amanhã, né? Que vai começar a introdução alimentar. A Rayane chegou, minha mãe falou que deu comida pra ele. O que a senhora deu, senhora? Dei banana com fórmula, mas ela me deu um esculacho muito grande. Eu fiquei E foi pouco, deveria ter dado mais. sem saber o que falar pra ela. Não tinha necessidade dela me esculachar desse jeito. Gente, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem a humilhação que foi. A humilhação não, né? Que a Rayane humilhou minha mãe de graça, né? Vamos estar defendendo a Maria Rosa, porque ela teve 3. Eu fiquei com vontade até de chorar. Que ela me esculachou na frente do meu genro. Tinha necessidade disso, não. Só porque deu a comida pra criança? É, só porque eu dei comida pra ele. Sabia lá que ela queria ser a primeira pessoa a dar comida pro filho dela. Eu tenho 3 filhos. Mas ele comeu certinho? Ele comeu certinho. Você tem 3 filhos e eu tenho certeza absoluta que você que fez a escolha sobre as coisas que aconteceu com seus 3 filhos, né? Gente, é surreal. E não é sobre. Porque não é só sobre a frescura de ser a primeira a dar. Não tinha nem sido liberado pelo médico, gente. Sério. Bizarro. Bizarro. Aí o povo botando aqui 7 meses, pode banana assim. Um menino com 7 meses já pode comer. Porque as pessoas dos comentários, elas sabem mais do que a porra do médico. Sendo que a criança nasceu prematura. A criança prematura não tem o mesmo desenvolvimento que a criança que nasceu na hora certa. Né? Bizarro, galera. É isso que importa, então, né? Só porque eu dei banana com fórmula. Se ele vir aqui agora, eu vou dar feijão a ele. Que legal. Que legal. Tomara que ela tenha outras pessoas que possam ajudar ela que não seja a senhora. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Juro, Mona. Juro. O estresse. Ela sabe que ela errou. Ou foi porque a senhora fez isso, mãe? Ai, ele fica muito sério. Fez de sacanagem. Fórmula. Ai, ele não esperava. Não, nem eu esperava. Quando a senhora falou, achei que era brincadeira. Agora me dando comida de rabo e eu calada aqui. Se falar o quê? Eu errei. Mas dei. Deixa ela. Ele tava com fome, né, mãe? Ela sabe que ela errou. Por isso que ela tá falando comigo aqui. Ela falou o quê? Mandou a foto do vestido Depois do esculhambo que deu na senhora. Gente, a Rayane deu esculhambo na minha mãe. Por que a senhora deu banana pra ele? Era eu que ia dar comida a primeira vez. Acabou, cara. E outra mãe tem todo o direito de querer ser ela a primeira dela. hein? Ela sabe que ela errou. Todo o direito. Com Nossa. banana. Tô estressada. O vídeo pra vocês verem. Não quer o leite, come banana. Com fome ele não fica. Cara, ela não só fez como gravou. Isso tudo foi pra virar conteúdo. A pessoa, ela não fez, e não fez nem sem querer, não fez nem, fez de sacanagem ainda. Olha, tá comendo banana, né? Tá segurando minha colher. Tá comendo bananinha, vovó. Vovó tá dando banana pra ele, machucadinha com leite. Botei um tiquinho de leite dentro, machuquei bem machucadinho. E ele tá comendo banana, viu? Machucadinho com leite na pontinha da colher, pra não se engasgar. Viu? E tá comendo, tá saborizando e tudo, ó. Tá vendo como é que dá? Devagarzinho, ó. Tá vendo? Bem molinha. É gostoso de vovozinha. Tá vendo? Vai limpando, é. Tá vendo aí, ó? Tá comendo. Eu machuquei. E o povo botando nos comentários as aspas do só não agredi ela porque é minha mãe. Gente, vocês conhecem hipérbole? É uma figura de linguagem que a gente exagera as coisas. Você acha que ela ia bater na mãe dela? Viu? Ó, ele tá comendo com leite, ó. Tá vendo?
É, vovozinha, tem que comer, porque não dá, vovó dá, pronto. Você vê, fez de sacanagem. Fez de sacanagem. Depois eu vou dar abacate pra tu, ver menininho de vovó. Que gostoso, vovozinha. Eu não de comer aquela comida. É, vovozinha? Com fome não fica. Ai, uma coisa que eu não aguento, gente. Vou falar por experiência própria. Eu fui uma mãe tão chata, fresca e cheia de regras. Agora estou morando em outro estado, longe de todo mundo. E eu só queria a minha família por perto para quebrar as regras e me ajudar nos dias difíceis da maternidade. Eu não aguento essa história do... Ai, minha mãe morreu de câncer. A única coisa que eu queria era poder que ela desse banana para os meus filhos. Gente, vocês têm algum problema? Vocês têm alguma dificuldade cognitiva? A pessoa, você pode ao mesmo tempo sentir falta de alguém e querer muito que essa pessoa esteja lá para viver isso junto com você, e ao mesmo tempo querer que a pessoa respeite minimamente o que você quer sobre o seu filho. Esse papo de, ai, tudo que eu queria era minha mãe aqui me desrespeitando, sendo escrota comigo. Uma coisa não anula a outra. Porque senão a gente vai deixar qualquer pessoa ser desrespeitosa e passar do limite só porque um dia, quem sabe, pode ser que ela não esteja lá. Aí, meu amor, deixa o povo dar tapa na tua cara, porque um dia o povo pode morrer e você pode sentir falta de tomar um tapa na cara. Ai, que saudade da minha mãe aqui me enfiando a porrada de cinto. Juro. Não aguento. Não quer o leite, como barulho. Fazendo favor pra Rayane, ficando com a criança. Quando eu cheguei, eu passei o dia todinho com a criança. Fazendo favor pra Rayane, ficando com a criança. Quando eu cheguei aqui, ainda deu medo de rabo dela. Como se eu fosse a minha mãe. A senhora ainda tá remoendo, né, mãe? Esculacho? Claro. Esculachou a senhora inteira. Não tinha necessidade disso, não. Tenho certeza que não tinha necessidade, não. Tinha. Disse um monte de coisa a mim. Não tinha necessidade disso, minha linda. E Isaías ficou calado, nem pra me defender. Ele também estava errado, que ele que gravou, a senhora deu e o pai que gravou. Deixa a Rayane. Quando ela pedir pra ficar aqui de novo, a senhora vai falar o quê, mãe? Vai deixar a criança aqui? Vou. Ah, pois fique logo certa que eu vou dar beterraba com cenoura a ele. Se não quiser que eu dê, leve. É mesmo assim. A senhora tá remoendo, né, mãe? Rayane, eu sou a mãe, ela é a filha, ela me dá comida de rabo, como se ela fosse a minha mãe. Tu escutou? Tu entendeu o que eu falei? Eu passei o dia todinho com a criança. Eu fui Aí a mãe postou de novo sobre o diferente do assunto. que vocês acham. Eu não deixo meu filho com a minha mãe, não, gente. Eu fui pro shopping e resolver uma questão específica. Eu não fui bater perna, eu não fui comer, não fui nada disso. E eu só deixei ele com ela porque o meu pai implorou para que eu deixasse, porque eu ia levar ele. E realmente pedi para que ela ficasse com ele por 2 horinhas, para eu fazer a minha unha, porque amanhã eu vou fazer o ensaio de Natal. E eu pedi para que ela ficasse com ele por 2 horas. Ela ficou com ele por 2 horas. E quando eu fui buscá-lo, eu ia levar ele pro shopping comigo, mas pediram para que eu não levasse, deixasse em casa com eles. E assim, gente, o menino, ele não senta, como eu falei, ele nasceu prematuro, ele não tem sinais de prontidão, o menino tá sem um convênio porque a gente tá com um problema na operadora. E o que mais me chateou é o fato de, tipo, invalidar o meu sentimento, sabe? Eu amo a minha mãe, amo a minha irmã, elas me ajudam muito, só que eu sou a mãe do meu filho. Só eu sei o que eu passei. Na minha gravidez, inclusive, que foi de alto risco, eu não dormi na minha gravidez inteira, eu não consegui na minha gravidez inteira, eu parecia que eu tinha cirrose na minha gravidez. Vocês têm noção? Eu tava amarela na minha gravidez. Eu tive 2 hemorragias no meu pós-parto. Quase morri no meu pós-parto. Então, assim, é óbvio que eu vou tratar o menino como se ele fosse tudo pra mim. E é óbvio que eu fiquei assustada quando eu cheguei. Eles vieram me falar que deram banana pro menino, sendo que o menino nem senta. O menino não tá nem com convênio. E se acontecesse alguma coisa? Os meus pais não sabem nem fazer uma manobra de desengasgo, gente. Diferente do que vocês acham. É surreal, essa mãe tá tendo que vir ainda justificar. Eu tô vendo uma galera comentando aqui também uma outra coisa.
Mas, gente, 6 meses não é introdução alimentar. Ela deu uma banana, uma fruta. Não foi uma pizza, um lanche, um sanduíche. Foi uma banana. Aí a pessoa respondeu assim, você escutou no mudo? Ele não tem nem sinais de prontidão. Ele não senta. Imagina ele engasgar. Imagina ele pega uma alergia. O neném sem convênio tendo que ir para uma UPA podendo morrer. As pessoas, elas diminuem muito as coisas, gente. Ainda mais uma criança que nasceu prematura, uma criança que ainda não tem aquilo que estão chamando de sinais de prontidão, né? Não consegue sentar sozinha. Realmente, as pessoas, elas... É óbvio que tem gente que é chata e é muito cuidadosa, e é natural, gente. Porque sabe aquela história quando nasce um filho, nasce uma mãe também? Né? A pessoa está ali passando pela primeira vez, é a primeira vez que ela está passando por aquilo. Ela também vai ganhar segurança da mesma forma como a criança também ganha. E isso não quer dizer que você tem que passar por cima das escolhas dessa pessoa. E não é só uma questão de uma frescura dela querer ser a primeira a dar, o que já seria total direito dela. Já seria total direito dela ter a frescura, entre muitas aspas, de ser a primeira a dar a comida. Mas ainda tem uma questão de segurança. E a avó esperar a mãe sair é de uma crueldade muito escrota, assim. Ela esperou a mãe sair. Ela esperou a mãe, porque essa mãe, claramente, deve ficar com essa criança 24 horas. Já deve estar sem dormir, deve estar tudo como a gente sabe exatamente como é o período ali dos primeiros anos da criança, que no final a mãe sempre fica sozinha, né? Aí a mãe vai lá no shopping resolver um assunto durante algumas horas e a avó espera esse momento para desrespeitar a pessoa. E o pior não é isso. O pior é que ainda agora eu tô vendo que a pessoa fez uma publicidade. Minha mãe deu fórmula com banana pro meu sobrinho, sem autorização da mãe dele. Você acredita? Não bastando ela pra ficar dando palpite do que eu tenho que comprar. Claro, essa pele oleosa sua não resolve com banana, resolve com Darro. Eu tô tomando hate, amor, de graça. Minha versão do ocorrido, parte 1. Primeiro, eu tô tomando hate, amor, de graça. Porque eu nem tava aqui quando isso aconteceu. Primeiro, eu tava dentro do carro junto com a Railda, com o Matheus e com o Bad. Estava feliz, alegre. Chegou em casa. Meu pai abriu a porta, nem esperou eu entrar. Ele falou assim, você não sabe o que a gente fez? Eu falei, o quê? A gente cuidou muito bem da criança. Você vê, eles fizeram... Eles tanto sabiam que não podiam, que a primeira coisa que fizeram, e aí tem todo um sadismo nessa história, que é a primeira coisa que eles fizeram quando a mãe voltou foi falar pra ela que eles fizeram. Eu falei, que ótimo! Aí a gente tratou muito bem dele, deu bananinha. Eu falei, oi? Fiquei desesperada, eu achei que ele tava brincando, né? Eu falei assim, Rayane, vem aqui. Fui buscar a Railda. Falei, Railda, vem aqui, pelo amor de Deus. Fala aqui, pai, perto pra ela. A Rayane assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que tá acontecendo? Já imaginou que tava acontecendo alguma coisa com a criança, né? O meu pai falou assim, que a gente deu banana pra ele. Eu falei, meu Deus, tá a Rayane, como assim? E a Rayane começou a falar, falou, meu Deus, eu não acredito, não sei o que, não era pra dar, não sei o que. Minha mãe assim, ó, ilesa, quieta na dela, né? Porque minha mãe achou que tinha feito uma coisa tranquila, mas ela não sabia que não era pra ter feito. Aí deu toda aquela confusão, todo aquele bafafá. Ou seja, aí eu tô sendo criticada de negócio que eu nem tava presente. Menina, vocês viram que chegou no Brasil o primeiro pão croissant? Tudo desse povo tira tanta publi, gente, ainda mais nesses momentos. Chocante. Vou esclarecer algumas coisas aqui e depois disso eu definitivamente não vou tocar mais nesse assunto, porque é algo que já está sendo resolvido entre mim e a minha mãe internamente, o que deveria ter sido feito desde o começo, mas no momento da emoção, por impulso, a gente acabou tomando uma proporção muito grande. Eu tive uma condição gravíssima na minha gravidez, que eu sabia desde o primeiro momento que meu filho nasceria prematuro, antes que ele entrasse em sofrimento fetal. Então a gente precisou induzir o parto com 35 semanas, e eu escolhi ter um parto normal induzido, que durou 4 dias, tudo isso porque eu não queria fazer cesárea, porque eu mesma queria cuidar do meu filho. Então sim, gente, é extremamente importante pra mim fazer parte de todas as primeiras vezes do meu filho. Eu realmente pedi pra minha mãe ficar com meu filho por 2 horas pra eu poder fazer a unha. E não, eu não fui fazer a unha no shopping, eu fiz a minha unha em casa. Deixei o meu filho com a minha mãe, que ela mora 5 minutos da minha casa. O Bruno, meu esposo, foi cortar o cabelo. E eu fui fazer as unhas, porque no dia seguinte nós tínhamos um ensaio de Natal em família, que era por uma questão de trabalho. A empresa me chamou pra fazer o ensaio. Eu não poderia simplesmente desmarcar o ensaio porque não tava legal, porque aconteceu uma briga de família. Fui fazer as unhas quando eu fui buscar o Dani pra gente poder ir no shopping, pra eu comprar um vestido verde, porque eu queria usar verde no ensaio. Eu ia levar o meu filho. Só que os meus pais, eles vão viajar nessa semana. E o meu pai pediu muito pra poder ficar com o Dani. E ele não gosta que eu leve meu filho pro shopping, pro mercado, porque tem muita gente, é muito perigoso pra ele. As pessoas querem tocar nele, querem pegar na mão. E meu pai falou assim, deixa ele aqui. Eu falei, não, pai, vou levar. Não, deixa ele aqui, por favor. Vou esclarecer algumas coisas aqui e depois disso eu definitivamente não vou tocar mais nesse
irmã até o shopping. Eu vi muita gente falando, mas a culpa é do esposo dela que viu e deixou. O Bruno não tava com os meus pais, o Bruno tava comigo no shopping. A gente demorou no shopping mais ou menos umas 2h30. Quando a gente chegou em casa, minha mãe veio toda empolgada me contar que tinha dado banana pro meu filho e que ele não tinha rejeitado. Mas ela não imaginava que essa situação me deixaria extremamente chateada. Tanto que a minha primeira reação foi gritar com ela. Eu gritei com a minha mãe, eu não xinguei, eu não falei palavrões, mas eu gritava com ela. Eu falava coisas do tipo, por que você fez isso? Quem mandou? Por que você não me mandou mensagem? Por que você deu banana pra ele? Ele nem sente se acontecesse alguma coisa, se tivesse uma reação alérgica, se ele engasgasse, você ia ficar com ele no hospital? Você não ia ficar com ele no hospital, era só eu. Era você ter me ligado, era você mandar uma mensagem. Eu nunca mais deixei com você. Esse tipo de coisa que eu falei pra minha mãe. Eu não xinguei minha mãe. E quando eu disse pra você que eu só não agredi a minha mãe porque era minha mãe, é porque se tivesse sido a minha irmã, com toda a certeza do mundo, a minha primeira reação teria sido voar em cima dela. Eu tinha dito pra minha mãe que Não foi eu que acelerei, não, tá, gente? meu filho faria a introdução alimentar com 7 meses, mas não necessariamente no dia que ele completasse 7 meses, até porque o pediatra falou que começaria a introdução alimentar quando ele completasse 7 meses, se ele, quando avaliasse o Dani, ele demonstrasse todos os sinais de prontidão. E como eu falei, o meu filho ainda não senta, então a introdução alimentar provavelmente nem aconteça nesse mês. A minha mãe também não tinha noção do quanto que era importante pra mim dar o primeiro alimento pro meu filho, do quanto eu queria estar presente por várias questões, né? Questão de segurança, eu queria estar preparada, porque não sei se vocês sabem, mas a banana tá no top 1 de alimentos mais alérgicos pra bebê. Então quando eu cheguei e vi o meu filho no colo do meu pai dormindo, e ela falou pra mim que deu comida, eu falei, pronto, o menino tá desmaiado. Então eu deixei meu filho com meu pai e fomos, eu, o Bruno e a minha irmã até o shopping. Eu vi muita gente falando, mas a culpa é do esposo dela que viu e deixou. O Bruno não tava com os meus pais, o Bruno tava comigo no shopping. A gente demorou no shopping mais ou menos umas 2h30. E quando a gente chegou em casa, minha mãe veio toda empolgada me contar que tinha dado banana pro meu filho e que ele não tinha rejeitado. Mas ela não imaginava que essa situação me deixaria extremamente Gente, desculpa, tá? Eu sei que tá repetindo, é porque eu tô vendo os comentários aqui. Eu nunca gritaria com a minha mãe só por isso. Tá escrito aqui. Outro comentário. Tanto que a minha primeira reação foi gritar. Só entende mãe de primeira viagem. Que bobagem, gente. 7 meses pra comer. As pessoas, eu acho que elas não ouvem, assim, né? O próprio... Ela fala no vídeo claramente que o pediatra falou que só que ele começaria a comer com 7 meses, caso, na avaliação, ele liberasse. Mas a querida fulaninha do TikTok sabe mais, com certeza. Que mãe boba, né? Olha, realmente... desnecessária. Que absurdo, meu Deus. Se fosse um doce ou algo errado, mas uma fruta. Mas eu gostei, tem um comentário aqui, ó, que eu gostei. Se tivesse acontecido alguma coisa, o povo estaria crucificando a avó. Mas como não aconteceu nada, o povo fica falando que ela é exagerada. ódio no meu vídeo, eu não estava dizendo que eu estava com ódio da minha mãe, eu estava com ódio da situação. Porque mesmo eu explicando tudo, mesmo eu E, gente, ela pode sentir ódio da mãe. É um treco tão doido isso. Ela pode sentir raiva no momento onde acontece, onde a mãe desrespeita ela pra caralho. Falando todas as razões, minha mãe e a minha irmã não achou que era pra tanto, só que pra mim é, entendeu? Eu senti o meu sentimento invalidado. Então eu estava com ódio, porque estavam invalidando o meu sentimento. E a minha irmã, ela faz comédia com tudo. Ela sempre busca ver o lado bom das coisas. Mas pelo menos a mãe tá aqui, pelo menos ela tá viva, pelo menos isso. Sim, gente, mas e se o pior tivesse acontecido? Eu queria que elas entendessem isso, elas não estavam olhando por esse lado. Eu vi muita gente falando, que ela veio aqui, fez a gente odiar a mãe dela, expôs a mãe dela, e no outro dia tava lá no ensaio de Natal. Eu estava, porque como eu falei, era o meu trabalho. E, gente, vocês acham mesmo que eu iria parar de falar com a minha mãe por conta disso? De verdade, ela sendo a minha mãe, ela sendo quem me deu a vida, quem cuidou de mim, vocês acham que eu iria parar? Ainda tem esse surto da internet, né? Que achar que, assim, a briga ou é eu amo você incondicionalmente ou você é uma filha da puta, eu quero que você morra. Não existe o meio do caminho. Não existe o meio do caminho dela tá chateada, ela tá falando, mãe, você errou. E, ao mesmo tempo, ela não tá cortando relações com a mãe. Imagina se no mundo real a gente conseguisse ficar chateado com alguém e conseguir passar por cima disso em algum momento. Imagina, que loucura. Parar de falar com a minha mãe por conta disso, ainda mais sabendo que ela não fez por mal. Se eu surtei, se eu gritei, foi porque foi a minha primeira reação como mãe. Eu nunca passei por isso de alguém passar por cima de alguma autoridade minha, entendeu? Até porque quando eu saí de casa, deixei ela com ele, eu não falei, olha, não dá comida pra ele, eu não falei isso, porque eu também não imaginei que ela pudesse ousar fazer, entendeu? Então assim, foi uma série de questões erradas, tanto da parte da minha mãe, quanto da minha parte, e acabou resultando nisso tudo, mas eu não odeio a minha mãe, longe disso, a minha mãe é tudo pra mim. Em resumo, foi essa história. Eu fiquei extremamente assustada quando eu cheguei e soube que ela deu a banana pra ele, até porque já era noite, eu ia ter que passar a madrugada inteira acordada, observando se ele teria alguma reação alérgica, porque assim, gente, a introdução alimentar, ela tem que começar durante o dia pra você ir observando aos poucos, tem toda uma preparação. Só que eu também entendo que pra ela isso tudo é muito novo. Na época dela não era dessa forma. Na gravidez dos 3, a mãe fez nem pré-natal. Então assim, pra ela é tudo muito novo. Pra ela pode ser uma frescura, algumas coisas como pra muita gente soou. Muita gente me chama de songamonga, de fresca, nossa, porque é mãe de menino. Só que se eu tivesse menina, eu seria da mesma forma, porque é uma questão de cuidado. Eu sou assim, eu sei que pra algumas mães, tanto E eu não aguento esse papo de, na minha época não era assim, na minha época não era assim. Sabe qual era o índice de mortalidade infantil na sua época? Outro dia eu vi Juro, eu vi um post no Twitter falando, 1970 e pouco, o bebê tomava 3 vacinas só. E aí, em 2000 e não sei quanto, o bebê tomava 30 vacinas diferentes. Aí o povo, nossa, que absurdo, por que será? Aí você vai ver o gráfico de mortalidade infantil, ele começa a despencar desde que começam as outras vacinas. É uma loucura, né? Menina, por quê? Na minha época não era assim. Que bom que não era, né?
Faz, se ela deu banana, se foi maçã, se foi ela que deu, tanto faz. Mas pra mim não, pra mim era importante, eu queria estar presente, eu queria me preparar caso alguma coisa de emergência tivesse acontecido. Enfim, gente, essa foi a história, resumidamente pra vocês. Eu quero agradecer de todo o coração as mães que me entenderam, que tiveram empatia pelo momento, e as pessoas que estão me xingando, que estão me ameaçando no direct, Vai se beber tomar na no rua, vai cu fazer todo isso, vai mundo. fazer aquilo outro. Paciência. E, gente, pelo Nossa, gente, coragem. Coragem de dizer que vai fazer alguma coisa com ela se achar na rua. Opiniões. Vamos lá. Samantha. São muito importantes para as mães. Acabei de ver o vídeo da Rayane, que é uma mãe de primeira viagem, que deixou o seu bebê de quase 7 meses com a avó para poder ir fazer a unha. Essa foi uma situação super isolada, porque ela não tem o hábito de deixar o filho com a mãe. Porém, no dia seguinte, ela ia fazer um ensaio de Natal e ela ia levar o bebê com ela, porém, o pai dela insistiu muito para que deixasse com eles para que ela pudesse fazer a unha tranquilamente. Quando ela chegou do shopping, que era o local onde ela foi fazer a unha, a mãe dela chegou toda empolgada contando para ela que ela tinha dado banana pro bebê dela. Só que esse bebê, ele ainda não tinha iniciado a introdução alimentar. No vídeo ela fala que ela se sentiu muito frustrada porque ela queria ter esse momento de dar a primeira comidinha pro filho dela. Ela fala que ela só não agrediu a mãe dela porque era a mãe dela. O ponto é que ela tá sendo muito criticada por achar ruim a mãe dela ter dado banana pro filho dela, sendo que ela foi fazer a unha. Para quem não é mãe, talvez seja um pouco difícil de entender, então eu vou explicar aqui para vocês de um jeito que vocês talvez entendam toda essa situação e a gravidade dessa situação. Já pensou se no dia do seu aniversário, alguém corta primeiro o seu bolo de aniversário antes de você cantar o parabéns? Ou que você tenha E o aniversário acontece todo ano, né? Diferente dessa comprado situação. uma roupa que você queria muito usar e alguém vai lá e usa a sua roupa antes de você. Eu acho exemplos até pequenos perto disso, né? As primeiras vezes, para as mães, são muito importantes. E é direito O primeiro da mãe. banho, o primeiro passo, a primeira comidinha. A gente cria expectativa nesses momentos, por menores que sejam. A gente cria expectativa. A mãe dela roubou esse momento dela. E não é só isso, o bebê ele não estava preparado para iniciar a introdução alimentar ainda, ele poderia passar muito mal, por se tratar de um bebê que nasceu prematuro. Quando os bebês nascem prematuros, existe um negócio chamado idade corrigida. Vamos supor que o bebê ele nasça 3 meses antes da data que era para ele nascer. Ele vai ter que esperar 3 meses para completar certos marcos de desenvolvimento. Muitos bebês prematuros demoram esse tempo, por exemplo, para sentar, esse tempo para andar, porque é como se ele tivesse nascido adiantado, e é literalmente isso, né? Ele nasceu adiantado. E a avó sabia disso. Então esse bebê, ele poderia ter passado muito mal mesmo. E a mãe não ia nem estar ali para ajudar. E o que me deixa mais triste é que essa é uma situação muito comum. Muitas vezes avós, sogras, pessoas da família que deveriam ser a rede de apoio dos pais, usam da fragilidade de, às vezes, dos pais precisarem de uma ajuda para passar por cima. Se o povo já fica puto naqueles chá de revelação, que do nada a mãe do marido vai lá e abraça o marido antes da esposa, né? Nossa, essa situação é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. E eu também vi uma pessoa comentando que, assim, se fosse sogra, ninguém ia estar do lado da sogra. Da autoridade dos pais. Isso é muito errado. É muito triste uma mãe não ter em quem confiar para poder ajudar a cuidar dos filhos. Ainda mais quando são pessoas que a gente ama e que a gente gosta, a gente se sente traída. Se você se propõe a ajudar uma mãe e ela te passa uma orientação, faça as coisas do jeito que ela pediu. As primeiras... Imagina que loucura. Eu ajudo você, mas pra isso eu vou te desrespeitar. Isso é bobeira? Olha, na boa. Fabi Bobo. Vi o vídeo da avó que deu banana pra criança e aí a mãe pras tava mães. muito brava e indignada. O vídeo apareceu pra mim da avó e da outra filha dela falando que a menina tinha brigado, acho que é a Rayane, né? Mas eu não entendi muito bem, postei o vídeo, aí depois me marcaram, aí eu fui ver sobre o que era a respeito, sobre o que era. E eu vi que a avó deu banana pra criança de 6, que ia fazer 7 meses, e a mãe ficou muito brava, porque a criança não tinha começado a introdução alimentar. E os médicos não tinham liberado essa criança pra começar a introdução alimentar. Assim, né, galera? Os médicos não tinham liberado, então a avó não poderia ter dado comida e a mãe queria ser a primeira. Então eu tô vendo gente defendendo a avó, atacando a mãe, e gente atacando a avó que ela não deveria ter dado a banana pra criança.
é assim, a criança é prematura, né? Por isso que não tinha começado a introdução alimentar ainda. Se a mãe teve uma reação exagerada, xingou a avó e tal, gente, isso é uma coisa entre elas. Mas a avó deveria respeitar a vontade da mãe, certo? Só que o vídeo que apareceu pra mim era da avó com a outra filha, né? E elas estavam dando risada, eu nem entendi direito o que era, nem levei a sério. Só que, gente, uma coisa que eu acho é assim, aconteceu o que aconteceu, a mãe teve uma reação lá, que elas acham exagerada, desproporcional, a mãe tem os seus motivos, mas eu acho que também não dá pra ficar fazendo chacota desse assunto, sabe? A mãe não gostou? Não gostou, respeita. Ah, mas ela exagerou, pra que fazer tudo isso? Só porque eu dei uma bananinha pra criança. Tudo bem, a mãe pode ter exagerado, não sei se foi o que aconteceu, tá? Mas é como ela sentiu, não tem que ficar fazendo chacota disso. É o filho dela, ela queria ter dado o primeiro alimento, além dos médicos não terem liberado ainda. Ah, e se fosse no seu lugar, o que você faria? Eu realmente não sei, porque eu acho que eu não dei esses valores, assim, a primeira da comida, a primeira... acho que eu não levei isso em consideração na minha maternidade. Mas o mais importante é levar em conta como a mãe se sentiu. Ah, mas isso é exagero. Ela se importa com isso. Então, eu acho que não tem que ficar fazendo chacota, entendeu? Eu vi um comentário falando assim, mãe de primeiro filho é chata. Gente, respeita. Porque, assim, é a primeira experiência da pessoa que ela quer passar com o filho dela. E eu acho que ninguém tem o direito de tirar isso, sabe? Quer ser a primeira a introdução alimentar? Quer ser levar no primeiro dia de aula? A pessoa vai passar, deixa ela. Agora, quem é mais velho, quem já tem 300 filhos e acha que isso é bobeira, é porque já viveu aquilo. Não dá pra ficar querendo impor o que é importante pra cada mãe. Pelo que eu entendi, a mãe da mãe que deu banana, né? Agora, imagina se fosse uma sogra. Meu Deus do céu. Aí, eu acho que ninguém ia ficar contra a mãe. Eu acho, porque todo mundo odeia sogra, não é? O que eu quero dizer é que, assim, 2 pesos, 2 medidas, tá, gente? Se a mãe quer uma coisa, tem que ser respeitada. Ninguém tem o direito de tirar esses momentos dela. Que ela falou que quase bateu na mãe. Eu acho que foi modo de falar, né? E óbvio, né? Respeita que ela tá brava aí. Viu o vídeo da avó? Ai, o povo também se apega em qualquer parada só pra... Nossa, mas que monstra, disse que ia bater na mãe. Ah, gente. Olha, sinceramente, tem umas coisas que é até difícil. Se inscreve nesse canal e aqui, ó. Apareceu alguma coisa? Não? Tchau.